Vamos lá, gente. Eu vou passar então agora para o Luiz Fabiano, que vai trazer ele junto com o Henrique, né? A experiência. João, se tu puder já parar de compartilhar a tela, daí o Luiz Fabiano já pode ir compartilhando, Luiz Fabiano, para poder ver se está funcionando. E eles vão trazer um pouco a experiência ali da coordenação e das equipes do Centro de Saúde dos Ingleses. O Henrique e o Luiz Fabiano vão fazer juntos aí. Ok, tá todo mundo bom? Então, boa noite. Meu nome é Luiz Fabiano Ramos, eu trabalho no CS Ingleses já há um bom tempo, né? Sou médico de família ali. E bom, a gente tem tido uma experiência também no uso de formulário desde junho, esse formulário foi, digamos assim, evoluindo ao longo do tempo. O Henrique, se está conectado, eu gostaria que ele falasse então para vocês um pouquinho mais sobre o posto de saúde ingleses. A gente acabou não preparando slides, assim, desculpa, né? A gente optou por, na verdade, mostrar para vocês um pouquinho de cada um e comentando ao longo do processo. Pode ser? Olá, boa noite. Tá, de ouvir? Sim, eu sou Henrique. Então, eu sou coordenador do Centro de Saúde dos Ingleses, sou dentista. Eu coordeno a unidade há bastante tempo, já há mais de 7 anos, então a gente tem um conhecimento também da unidade. O uso do WhatsApp lá nos ingleses começou, acho, um pouco mais cedo que as outras unidades, devido ao ano passado a gente teve uma mudança para Canasvieiras por 3 meses durante a reforma, então desde abril de 2019 todas as equipes já utilizam o WhatsApp para contato com os usuários. Mas a partir de março, durante a pandemia, que iniciou a utilizar mais para teleconsultas, né, o WhatsApp mesmo. E a gente, no uso com a quantidade de usuários que enviam mensagens para as equipes, a gente tem uma demanda muito grande lá também, fez com que a gente visse sempre aqueles prós e contras do uso do WhatsApp. Então, a gente resolveu fazer uma pesquisa de satisfação do usuário, lá em junho, 3 meses depois, para ver se as pessoas estavam conseguindo acessar, qual era a satisfação deles no uso do WhatsApp, para a gente também repassar isso para a equipe, porque as equipes se sentem sobrecarregadas, será que a gente está conseguindo resolver a demanda? O que os usuários estavam sentindo? Aí, Fabiano, pode mostrar ali. Vocês estão vendo agora a pesquisa de satisfação? Sim. Ah, beleza. É só para eu saber assim, se conforme eu vou mudando a minha tela aí vai surgindo para vocês, porque é um pouquinho diferente de slide, né? Então, a gente começou a fazer essa pesquisa de opinião e daí a gente fez uns gráficozinhos para a gente conseguir entender melhor e ser mais rapidinho para a gente entender como é que os pacientes estavam reagindo àquilo. E uma das coisas interessantes foi que, assim, eu percebi assim, que em uma semana a gente tinha 400 pessoas que tinham respondido a pesquisa, né? E isso era meados de junho, mais ou menos, e a gente tinha um problema, né, assim como todo mundo, né, que era a questão de como os pacientes estavam acessando alguns serviços, já que a gente estava praticamente, assim, dando todo o gás ali, atendendo paciente Covid, todo mundo assustado, né? Agora nós estamos assustados de novo, mas assim, todo mundo assustado, então era a renovação de receita, como era a melhor forma de se fazer. A gente já estava usando, por exemplo, um método de renovação de receita usando uma planilha, mas o paciente tinha que ir até a farmácia, fazer a solicitação, a gente fazia, depois o paciente ia buscar a receita. E eu pensei na época assim que talvez a receita poderia ser uma boa maneira da gente tentar usar um formulário, né, na hora da solicitação de receita, e foi criado dessa forma um formulário, então, em que a gente, inclusive, deixa eu fechar aqui, desculpa, estava tentando usar um formulário funcionante, em que o paciente encaminhava a solicitação de receita e a gente deixava de ter um intermediário, que seria o técnico de enfermagem da farmácia, para receber aquela solicitação, né? E também não usasse o WhatsApp, né? Que já estava extremamente, digamos,
engavetado, assim, né? Tipo assim, engavetado não seria o termo, como é que seria? Muita quantidade de solicitações e muito difícil de separar, os tipos de solicitação, né? Então, tu tinha lá solicitação de receita junto também com pacientes que estavam com demandas clínicas e coisa e tal, então muita dificuldade, assim, em se usar o WhatsApp para esse fim, né, de solicitação de receita. E foi um sucesso, assim, né, no sentido de que ele funcionou bem direitinho, ele fez com que os pacientes não precisassem, pelo menos durante uma vez, ir até o posto buscar. Se aventou, então, inclusive, a possibilidade da gente também responder com receitas digitais, para evitar o paciente também que não fosse buscar lá, mas acabou que é pouco usado só de vez em quando. O Henrique sabe um pouquinho mais sobre os números, né, Henrique? Do número que depois, na próxima apresentação do distrito, vai ser passado os números dos ingleses. Né? Beleza, então. Bom, então, assim, o que tem de diferente, assim, nessas solicitações, assim, né, ou pelo menos vocês vão ver, assim, na maioria dos tipos de formulário que a gente usa, mas principalmente no tipo de planilha que a gente usa nas respostas de formulário, certo? É que eu tentei automatizar a maioria das coisas, né? E vocês vão ver isso de uma forma mais nítida no próximo formulário, que é o formulário de atendimento. Na verdade, não é esse aqui ainda, que esse teria o de autocadastro, mas poderia até ser o de autocadastro, que seria o seguinte, né? O paciente solicita um cadastro, né? Daí esse exemplo o Rio Vermelho implantou lá um formulário para fazer cadastro, sem o paciente então ter que ir até o posto, e a gente então copiou a ideia deles também, né? Nada se cria, tudo se copia. A gente copiou a ideia deles de fazer um formulário de cadastro, é uma ideia muito boa. E a diferença é que eu acabei automatizando algumas coisas, que seriam a forma que tu responde o paciente, né? Porque sair do WhatsApp para ir para o formulário, para depois voltar para o WhatsApp na resposta, não me parecia, pelo menos, uma solução muito adequada, né? E a gente acabou optando por manter a resposta usando o e-mail, já que o paciente normalmente acaba utilizando, na hora de responder o formulário, um e-mail. E então a gente fez uma forma que a própria resposta, por exemplo, o usuário, digamos que o funcionário faz o cadastro do paciente, coloca, por exemplo, o cartão nacional do SUS, a área, e se foi aprovado ou não, faz alguma justificativa se tiver alguma, e responde direto, e o paciente vai receber o e-mail com todas as informações necessárias. Eu acredito que essa planilha muitos já estão usando, né? Porque eu acho que foi uma planilha que acabou sendo multiplicada bastante pelos outros postos, né? Depois eu acho que a Jéssica pode falar um pouquinho melhor, o próprio Henrique mesmo, sobre como estava sendo a experiência nos outros lugares em relação a isso. E eu acho que eu estou falando demais. Henrique, tu quer fazer algum comentário? Eu ia comentar sobre as duas situações das planilhas no impacto da unidade em si. Cadastros. Em inglês a gente faz 20, 30 cadastros todo dia de moradores novos. Assim, bastante gente sempre que tem que acessar presencialmente a unidade, né? Pelo menos antes, ir presencialmente na unidade para fazer o cadastro. Quando a gente criou essa planilha, automatizou ela no sentido de que a resposta do paciente, ele recebe no e-mail uma resposta já com o cartão nacional do SUS e com o número do WhatsApp da sua equipe para já entrar em contato com a equipe, deixou de ter um intermediário ali, né? A gente antes tinha que usar o agente comunitário ou outra pessoa para mandar no WhatsApp, enfim, ou presencialmente mesmo. Durante a pandemia também muitos funcionários acabaram indo para teletrabalho, né, devido às condições de saúde, e isso fez com que esses profissionais que tivessem também teletrabalho, a gente também consiga utilizá-los para poder ajudar, por exemplo, no cadastro. E isso também otimiza o processo de trabalho da unidade, né? O profissional que está presencial, a gente não precisa utilizar ele para essa função. Depois você vai ter os números, são vários cadastros. Daí sempre tem aquela pergunta, é a pessoa que não tem acesso, que não consegue utilizar o WhatsApp, que não tem como, enfim, não tem um aparelho, tem dificuldade.
A gente, claro, tem o acesso presencial, então a pessoa vai presencial e a gente tenta sempre orientar, ver se consegue explicar como é que faz, como é que utiliza, para numa próxima vez a pessoa conseguir utilizar. E os que não têm outra opção, a gente acaba fazendo presencial, mas reduz assim muito mesmo. É mais, com certeza, mais de 90% consegue fazer. E esse já foi um diferencial, um impacto, tanto nesse de cadastro, quanto o de renovação de receita, que é para a farmácia, que era no nosso caso, né? A gente utilizava farmácia, não era nas ilhas a renovação. A fila ali da farmácia diminuiu consideravelmente, ao ponto da gente conseguir atender com menos um técnico que consegue fazer um atendimento sem ficar com longas filas. Então, assim, no processo de trabalho, esses 2 formulários que foram os iniciais já deram esse impacto, assim, nos primeiros meses que a gente já estava utilizando. Pode falar. Agora eu vou continuar do próximo, né, Fabiana, que você já ia mostrar Sim. aqui. Foi esse Isso. aí. Então, daí assim, na minha equipe, como a minha equipe tem residente, coisa e tal, a gente tinha mais ou menos 6 então, integrantes participando da equipe, sem contar os agentes comunitários daí, assim, muito mais 3. A gente, quando começou a questão do teleatendimento, a gente estava encontrando alguma dificuldade, né? Porque o WhatsApp, o aparelho celular, ele permitia que a gente fizesse, digamos, no máximo 2 pessoas atendendo ao mesmo tempo, né? Ou vendo o WhatsApp, a gente tinha uma demanda gigante, né? Então os pacientes começaram, já era grande, aumentou muito mais. E eu, pessoalmente, estava encontrando bastante dificuldade, né? Porque a equipe ficava dizendo assim, olha, tu tem tantos pacientes lá que já estão marcados para te dar uma olhada lá no WhatsApp. E como eu estava fazendo um período de teletrabalho, quando eu ia para o posto, eu acabava atendendo, né? Então, eu acabava não tendo muito tempo para ver isso. E daí, eu resolvi fazer um formulário de atendimento clínico, né? De queixa clínica. Que seria o quê? Uma forma de eu tirar, né? Os pacientes encaminhavam, no caso, dizendo que estavam com uma queixa clínica e a pessoa que estava com o celular passava o formulário para ela responder. E nesse formulário, eu deixei algumas perguntas que seriam interessantes que sejam respondidas para eu poder entender o caso de uma forma um pouco mais abrangente desde o início, né? Para evitar aquele problema que era o WhatsApp que os colegas já comentaram, né? De tu pergunta uma coisa, tem a resposta dali tanto tempo, daí às vezes quando tu vê, tu tá com 3, 4 atendimentos ao mesmo tempo e não consegue fechar nenhum, né? Então, dessa forma, eu já perguntava todas as informações que eram importantes para poder fazer aquele atendimento, de forma que eu pudesse entender qual é a queixa. Eu tentei aqui tapar um pouco o nome dos pacientes, né? Mas, desculpe se por acaso tiver alguma informação aqui que seja sensível, alguém possa se ofender. De qualquer forma, essa planilha ela permite algumas coisas. Por exemplo, ela gera uma anamnese, né? Essa anamnese, ela é uma anamnese baseada naquilo que ela tem a pergunta que foi feita e como o paciente respondeu. Então, de forma geral, em 90% dos casos, a gente consegue entender mais ou menos qual é a queixa do paciente, né, para conseguir pensar numa conduta, né? Daí essa conduta ela vai variar se vai ser uma consulta presencial, se vai ser uma teleconsulta assíncrona, se vai ser algum outro tipo, se é por exemplo, atendimento do dia, né? Se a gente vai orientar o paciente que ele precisa procurar atendimento no dia, em caso de queixas agudas, assim, que não possam esperar, certo? E ele permite também que eu, por exemplo, assim, eu tenho uma outra aba aqui que é videochamada, aqui em teleconsulta, que eu posso dizer assim, os pacientes que vão fazer teleconsulta, eu copio elas para uma outra aba e nessa outra aba se organiza, inclusive, a gente gera o código do Google Meet, a gente encaminha para o paciente recebe já um e-mail com tudo agendado, o código do Google Meet, quando vai ser a consulta, com quem vai ser e coisa e tal, e era possível fazer isso. Quem acabou usando bastante isso foi mais a Karen e a Jordana, né, que são os residentes, eles usaram um pouquinho mais esse estilo de atendimento do que eu. E ele permite uma coisa importante, que é o quê? É responder o paciente no própria planilha, né? Porque sempre, claro, é possível assim, usar o WhatsApp quando tem ele disponível, ou então mesmo entrar no e-mail e dizer assim, vou escrever um e-mail para fulano e responder. Nesse aqui, a característica é que eu escrevo aqui mesmo
daí a minha resposta, daí eu posso usar o ProKeys, por exemplo, com algumas respostas mais prontas, como, né, como já os colegas, vários já estão usando e coisa e tal, ou então dar todas as orientações e apertar o botão e encaminhar um e-mail para o paciente com as informações e depois manter esse acompanhamento, porque normalmente o paciente tem alguma resposta, via e-mail. Dessa forma, a meu ver, assim, eu acho que o grande diferencial, além da automatização, é o fato de eu tirar do WhatsApp aquela consulta, né? E permitir que eu possa terminar essa consulta, terminar essa coisa usando o e-mail, né? E manter essa comunicação de outra forma, né? Então, eu consigo, dessa forma, aliviar um pouquinho o uso do celular da equipe, né? Não sou mais uma pessoa disputando isso, né? Henrique, tu quer falar alguma coisa sobre isso? Então, você que iniciou primeiro essa parte do queixas clínicas, né, que a gente fez esse formulário, e as outras equipes não tinham ainda esse formulário, então elas estavam sofrendo muito aquele processo que já foi comentado nas outras apresentações de tentar fazer teleconsulta no WhatsApp, que é bem complicado, né? E aí a gente resolveu expandir para as outras 6 equipes também esse formulário, só que cada equipe foi decidindo conforme ia utilizando ou não, vamos usar, não vamos usar. Algumas equipes que têm uma demanda um pouco menor, não vamos utilizar inicialmente, mas não teve como, porque a demanda está aumentando, então desde 2 de outubro, a área do Fabiano começou em julho, e as outras 3 equipes foi aos poucos, e desde 2 de outubro, aí estão todas as 7 equipes usando o formulário, né, de queixas clínicas. Só para mostrar que realmente, assim, atendendo só pelo WhatsApp, sem ter essas outras opções, para equipes que têm uma demanda grande, fica bem complicado. E o formulário ele organiza, né, ele consegue organizar a data que o paciente enviou, consegue ver as condutas para ver o que é mais urgente, e não ficar ninguém perdido também ali pelo meio do WhatsApp, que também ocorria, às vezes, alguém ficar perdido ali no meio porque não respondia, enfim. E aí a gente acabou indo numa reunião lá na atenção primária, lá com o João, e lá, naquela reunião, para apresentar sobre essa situação dos cadastros, da planilha dos cadastros, que foi falado da ideia lá do Marcos, lá, que já apresentou lá no site dos Limões, de ter este formulário integral, né, de acesso, assim, ter outros serviços, todos os serviços ali. Aí eu trouxe a ideia, fui lá com o Fabiano para a gente criar o nosso formulário da maneira que a gente achasse que ia funcionar melhor, de uma forma que a gente... É uma forma de menos utilizar o WhatsApp, a gente diz, né? Ter outras formas. Esse formulário é um link que eu consigo mandar ele por tudo, assim. E os ingleses a gente usa, além dos WhatsApp das equipes, mais outros WhatsApps, então todos acabam recebendo demandas clínicas e a gente envia o formulário. Quando a gente resolveu criar esse formulário ali de acesso, a gente já imaginava a resistência dos usuários, né? Porque muitos estavam acostumados a ficar mandando mensagem, o WhatsApp ele é imediato, né? O formulário já não seria imediato. Aí a gente resolveu criar esse vídeo, que tem esse vídeo aí de apresentação, que a gente colocou junto do formulário para as pessoas verem que esse formulário era onde elas conseguiriam acessar tudo. Já que elas iam mandar uma mensagem automática, oi, lá no WhatsApp, e mandar a mensagem e receber automaticamente o formulário. E a equipe não ia ficar continuando respondendo ela mais, porque a pessoa teria que acessar o formulário. Então ela recebeu o formulário e tinha um vídeo explicativo. O vídeo ele foi fundamental, a gente achou, para a adesão dos usuários ao formulário, assim, porque ele acabou sendo explicativo do que a pessoa ia poder utilizar ali. E aí, Fabiano, o que a gente acabou criando depois no formulário foi as outras planilhas para também otimizar a de vacina, né, que o agendamento de vacina era feito também todo no WhatsApp. Isso dependia de ter uma pessoa com WhatsApp administrativo para agendamento. Aí tivemos a ideia, vamos criar uma planilha do agendamento de vacina, onde a gente consegue também que qualquer profissional tendo computador, abre a planilha e consegue agendar a vacina. A resposta é automática pelo e-mail, né? Pelas planilhas que a gente faz aqui. E aí isso também facilitou na outra situação de RH, né? Às vezes a gente tem um desfalque ali do RH para responder, mas tu consegue utilizar outras pessoas que estão em teletrabalho, inclusive,
para fazer o agendamento sem precisar usar o WhatsApp em si. Então, eu caí ali, desculpa, eu acho que acabou interrompendo um pouquinho. A internet é sempre meio instável na hora de apresentar alguma coisa, né? Então, a gente pode passar para o próximo, Henrique? Sim, o formulário já Sim, passou da vacina. Vamos para minha dúvida, não foi respondida, que é uma das opções que tem no formulário. Ah, sim. E a gente criou essa opção para quê? Mais uma forma de tentar tirar o uso do WhatsApp obrigatório, né? As pessoas tentar resolver tudo máximo possível pelo formulário, o que diminui aquela pressão das pessoas que estão respondendo o WhatsApp. Esse formulário ele vai para onde? Para a coordenação. Então, esse formulário de minha dúvida, quem responde sou eu, então eu digo, já foram mais de 500 pessoas que respondem nesse formulário, então essas 500 pessoas deixaram de perguntar lá no WhatsApp, né? Então, eu também acabei, mesmo sem o WhatsApp, contribuindo e respondendo as dúvidas dos usuários por ali. Daí depois, acho que foi o agendamento de vacina, que também acho que ajudou bastante, né, Henrique? Isso eu estava explicando. Ah, tu já falou sobre esse? Falei sobre Beleza. ele. Depois a gente fez um atendimento odontológico, que eu acho que é um dos mais recentes, que é baseado no atendimento clínico, né, de enfermagem e medicina. É isso? Sim, o da odontologia, porque a gente estava vendo que muitas equipes têm o WhatsApp da odontologia. A gente não tinha um WhatsApp específico para odonto, né? Mas como a gente viu a gente não estava mais dependendo mais de WhatsApp, a gente tinha os formulários de queixas clínicas, então a odontologia não há necessidade de ter um WhatsApp só para odontologia. A gente consegue fazer um formulário para atendimento odontológico e as pessoas conseguem tirar suas dúvidas por ali e funcionam muito bem. Do odonto também tem bastante demanda por ali, principalmente nesse momento que o odonto está tendo mais questões de urgência, né, odontológica presencial, então as outras queixas acabam indo ali no formulário. O dentista já faz teleatendimento também por ali. Uhum. E por último, a gente criou um de teleatendimento caso suspeito para que alguns enfermeiros que estão em teleatendimento do Covid pudessem trabalhar de forma um pouco melhor, inclusive sem precisar o uso de WhatsApp também. Isso a gente também quer explicar como é que surgiu isso? Demanda da nossa saúde, né? A nossa demanda aumentou assim, os ingleses muito, se triplicou de uma semana para outra. Lembro que em uma semana só da saúde veio mais de 150 solicitações só na parte que não tem equipe atribuída, então assim, era muito mesmo. E aí a gente acabou tendo 2 profissionais que estavam em teletrabalho, acabam conseguindo atender os pacientes com uso dessa planilha, que ele é bem rápido, assim. Fabiano que se conhece melhor. Essa planilha, assim, eu tentei automatizar a maioria das coisas, então ela também ela cria uma anamnese para o paciente, né? Ela cria a história, né, para tu poder colar no CELC direto, então, todas as perguntas que foram feitas e a resposta de cada paciente. E ela tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ela cria uma mensagem com algumas informações, por exemplo, o nome do paciente, e-mail do paciente, uma sugestão de atestado médico, e essa mensagem, o enfermeiro ele cola no WhatsApp do médico, quando ele precisa no atestado do paciente, para resolver aquela questão, assim, já que os profissionais que estão atendendo são da enfermagem, então quando o paciente precisa no atestado, ele passa isso para o médico e o médico faz. Eu costumo fazer bastante usando o CRM-SC para fazer esses atestados, né, porque agora já tem a questão do formulário deles lá, deu outra opção além de receita, mas poderia fazer pelo CELC, por exemplo. E daí, quando tu usa o CRM-SC, é legal porque o paciente recebe direto no e-mail dele, então não precisa novamente voltar para o enfermeiro para que ele mande para o paciente essa mensagem. E ele cria tanto uma mensagem para com o nome do paciente, que é o caso índice, no caso, que precisa ser testado, mas se ele tiver até 2 familiares, por exemplo, contatos, que também trabalham e precisam ser testado, ele automaticamente já inclui nessa mensagem. E baseado em algumas respostas, por exemplo, a data do último contato e a data também do caso índice, a planilha automaticamente calcula tudo. Então, ele vai botar o número de dias que precisa, vai fazer o atestado, tudo, praticamente o enfermeiro não faz nada, ele simplesmente clica na mensagem aqui, e isso que surge com todas as informações corretas.
Então acaba poupando o trabalho de todo mundo, assim, né? E ele também tem um esquema que tu pode enviar os termos de restrição para os contatos. Ele cria um PDF e encaminha como anexo para o e-mail com as coisas todas prontas. Então essa planilha ficou bem legal, na verdade. Ele tem várias funcionalidades que inclusive são legais de aplicar para as outras planilhas, né? Então cada vez que a gente faz uma planilha, alguma coisa melhora. E acaba a gente criando uma coisa nova, assim, né? Uma oportunidade, assim, de fazer uma inovação, assim. Essa planilha, o formulário dos WhatsApps todos acabam enviando para o paciente, então acaba também otimizando bastante o atendimento dos suspeitos de Covid. A próxima planilha que a gente vai criar, né, Henrique? A gente provavelmente vai fazer uma planilha agora para o administrativo, porque a gente, por exemplo, ainda recebe muito pelo WhatsApp pacientes perguntando sobre, tipo assim, meu exame foi marcado, coisa e tal. Então, a gente está pensando, de repente, em criar um formulário em que o paciente possa tirar uma dúvida direto com o administrativo, nos mesmos moldes, assim, né? Que o administrativo possa responder na própria tabela também a demanda do paciente. Tirar Pessoal, eu só quero pedir para tomar também um pouquinho de cuidado com o horário. Desculpa. Tá bom. Na verdade, eu acho que era isso. Eu acho que agora tu tem mais algum comentário, Henrique? Não, na verdade era isso. Então os formulários todos eles que a gente está desenvolvendo, ele é contínuo, né? Esse de acesso já acrescentou várias informações, porque tu consegue mudar ele automaticamente, então ele está sempre atualizado. Ele virou também, para nós profissionais, como ele tem muitas informações, a gente utiliza ele para saber também informações gerais, assim. E é isso, né? Tem que ir aos poucos, a gente sempre vai mudando conforme vai avaliando a demanda para tentar otimizar os processos de trabalho. É isso. Acho que agora a Jéssica vai falar alguma coisa. Eu vou passar... Eu só queria comentar um pouquinho, só para a gente destacar a diferença do outro formulário, né, do saco grande, do que a gente viu como exemplo, é que o formulário dos ingleses, o acesso a essas planilhas que são automatizadas e que vão para os profissionais, né, pelo paciente através daquele acesso que a gente viu do formulário, mas quando ele clica ali, por exemplo, para agendar uma vacina, por exemplo, ele tem já também outras informações no formulário e ali tem o link que vai direto para o formulário, que vai para a planilha depois. Não sei se me fiz entender, mas é um pouquinho diferente a dinâmica do outro formulário de vocês. Mas é bem interessante também. Eu acho que se vem para ajudar todos, é o que importa, né? É só isso mesmo. Certo, pessoal. Obrigado, então, aí pela participação, né? Experiência bem avançada e mais fases avançadas aí dos ingleses, né? A gente tem muito a aprender com a experiência de vocês. Então, todo mundo de parabéns. É uma unidade que tem uma pressão assistencial muito grande, né? Uma população imensa. E muito legal saber que, em meio a toda essa pressão aí, a criatividade trouxe inovação, né? E acho que fica aí o convite para todos também conhecerem lá. Eu acho que o Luiz Fabiano e o Henrique, a Jéssica, a galera, todo mundo é aberto, né? A receber para que possa compartilhar, entender melhor, conversar também com os apoiadores distritais que estão empoderados em relação ao uso da planilha, né? Que é uma planilha que contém uma série de fórmulas, é um pouco mais complexa, não dá para simplesmente copiar como a gente tem ali do manual, né? Há necessidade de se fazer ela, montar ela, mas já tem gente na rede preparada, e quem está assistindo aí está a fim de pensar em implantar na equipe, eu acho que pode entrar em contato aí com o distrito e com o Luiz Fabiano, com a Jéssica, com o Henrique, né? Para que possa levar essa experiência para a sua própria equipe. E tem várias automatizações que são um avanço aí bastante das outras planilhas, né? Mas eu acho que tudo isso se soma, acho que essa é a ideia, né?